Olá, tudo bem? Aqui é o Kaique que está falando e hoje eu vou comentar um pouco sobre geometria plana. Vamos começar falando de triângulos. Triângulo é uma forma geométrica de 3 lados e 3 ângulos. A soma dos ângulos internos é igual a 180. O lado maior se opõe ao ângulo maior e a medida do ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes, ou seja, A mais B é igual a C. Classificação dos triângulos. Quanto aos lados, equilátero é aquele que todos os lados são iguais, ou seja, tem a mesma medida. Isósceles é aquele em que tem 2 lados iguais e um diferente. Escaleno é aquele em que todos os lados são diferentes. Quanto aos ângulos, obtusângulo é aquele em que o ângulo interno é maior que 90 graus. Retângulo é aquele em que o ângulo interno é igual a 90 graus e acutângulo é aquele em que todos os ângulos internos têm medidas diferentes. Elementos de um triângulo. Mediana. A mediana é um segmento de reta que liga um vértice a um ponto médio do seu lado oposto. Bissetriz. Bissetriz é um segmento de reta que liga um vértice ao seu lado oposto, dividindo o ângulo entre duas medidas iguais. E a altura de um triângulo é o segmento de reta que liga perpendicularmente um vértice à reta que contém o lado oposto. Congruência entre triângulos. Congruência em matemática quer dizer igual, ou seja, quando a gente fala que dois triângulos são congruentes, quer dizer que eles têm o mesmo tamanho. Há 3 casos de congruência para triângulos. Primeiro, lado, ângulo, lado. Se analisarmos o triângulo e vermos que lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado são iguais, quer dizer que esses dois triângulos têm o mesmo tamanho. E assim, nos outros casos, como nesse aqui, lado, lado, lado. Esse lado é igual a esse lado é igual a esse lado é igual a esse lado. Ou seja, o triângulo é congruente, os triângulos são congruentes. Terceiro caso, ângulo, lado, ângulo. Esse ângulo é igual a esse ângulo, esse lado é igual a esse lado e esse ângulo é igual a esse ângulo, ou seja, os triângulos são congruentes. Semelhança de triângulos. Os triângulos são semelhantes quando os ângulos são correspondentes e congruentes e os lados são correspondentes e proporcionais. Quadriláteros. Quadriláteros são figuras de 4 lados. Entre os quadriláteros temos os paralelogramos, onde os lados e os ângulos opostos são congruentes e as diagonais se cruzam no ponto médio. Há 3 tipos básicos de paralelogramos: retângulo, onde diagonais são congruentes; losango, onde diagonais são perpendiculares; e o quadrado, onde todos os lados têm a mesma medida. Trapézios. Trapézios têm 2 lados paralelos, ou seja, base maior e base menor. Há 2 tipos de trapézios: isósceles, onde os lados não paralelos têm a mesma medida e os ângulos da base são congruentes; e o retângulo, onde um dos lados é perpendicular às bases. Teorema de Tales para retas paralelas. O segmento AB corresponde ao DE e o segmento BC corresponde ao EF. As retas transversais dividem AC e DF na mesma proporção, ou seja, AB dividido por DE é igual a BC dividido por EF. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.